Galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal de Física Referencial. Eu sou o Anderson Leonardo e serei seu professor de Física aqui no canal. O assunto de hoje é muito importante para o Enem. Falaremos de calorimetria. Calorimetria é o estudo da quantidade de calor absorvido ou liberado num processo físico-químico. Hoje vai ter muito exemplo interessante envolvendo esse conceito. Exemplos que o Enem adora colocar em prova. Bora pra aula? Para entender calorimetria é necessário, antes de mais nada, entender o conceito de calor e temperatura. A temperatura mede o grau de agitação das partículas, ou seja, está associado com a energia cinética média de vibração das moléculas. Quanto maior a temperatura do corpo, maior a vibração das partículas. Calor é diferente de temperatura. Calor, gente, é a energia térmica em trânsito, ou seja, o calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Quando um corpo está mais quente, suas moléculas estão mais agitadas. Ao encostarem entre o corpo mais frio, por exemplo, parte da energia cinética de vibração das moléculas do corpo mais quente é transferida às moléculas menos agitadas do corpo mais frio. Essa transferência de energia é chamada de calor e acontece até que os corpos atinjam o chamado equilíbrio térmico, ou seja, até que os corpos adquiram a mesma temperatura. Se eu segurar um copo de café, por exemplo, a minha mão vai estar mais frio que o copo de café e, portanto, vai absorver calor do copo. A energia térmica vai passar do copo para a minha mão. Agora, se eu pego um copo de água gelada na geladeira, por exemplo, o copo de água vai estar mais frio que minha mão. Aí será a minha mão que vai transferir energia para o copo. Quando um corpo absorve ou cede calor, ou seja, energia, pode ocorrer duas coisas. Ou o corpo muda sua temperatura ou o corpo muda de estado físico. Quando colocamos a água no fogo para esquentar, por exemplo, ela começa a absorver calor e vai esquentando até atingir 100 graus. A partir daí, ela para de aquecer. Ela mantém a temperatura de 100 graus Celsius constante, porém continua a absorver energia. Só que agora ela começa a usar essa energia absorvida para mudar de estado físico, ou seja, para virar vapor. O calor absorvido pelo corpo enquanto ele muda sua temperatura é chamado de quantidade de calor sensível. Já o calor usado pela substância para mudar de estado físico é chamado de quantidade de calor latente. Dois conceitos muito importantes na calorimetria são a chamada capacidade térmica e o calor específico. Vamos ver a definição? Bom, gente, capacidade térmica é uma propriedade do corpo. O que ela mede? Ela mede a quantidade de calor necessária para variar a temperatura desse corpo inteiro em apenas 1 grau Celsius. Capacidade térmica é a variação da quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. E a unidade de capacidade térmica é dada por caloria por grau Celsius. A capacidade térmica é uma propriedade do corpo, já calor específico é uma propriedade da matéria. Como assim? Calor específico não depende da massa do corpo, não depende do tamanho do corpo, depende apenas da substância. Se for a mesma substância, se for o mesmo material, vai ser o mesmo calor específico, indiferente de sua massa. O que mede o calor específico? O calor específico mede a quantidade de calor necessário que 1 grama de uma substância precisa para variar a sua temperatura em uma unidade, ou seja, em 1 grau Celsius. A equação do calor específico é a capacidade térmica dividido pela massa. Professor, como assim? Você acabou de falar que o calor específico não depende da massa, mas tem massa na equação. O calor específico não depende da massa, ele só depende do tipo de material. O fato de ter massa na equação não diz muito não, porque veja bem, olha, imagine que você tem dois corpos de alumínio, ambos de alumínio, só que um tem o dobro da massa do outro. Esse que tem o dobro da massa do outro vai ter também o dobro da capacidade térmica. Uma coisa compensa a outra e o calor específico vai ser o mesmo. A unidade de calor específico é caloria por grama vezes grau Celsius. Se eu pego essa equação de calor específico, isolo a capacidade térmica e jogo nessa equação aqui, olha, o que eu faço? Eu chego numa equação chamada equação da quantidade de calor sensível. É uma equação que é usada toda vez que um corpo absorve energia ou cede energia e varia a sua temperatura. Essa daqui, olha, equação da quantidade de calor sensível, que é igual a mc delta T. A gente fala que é a equação do Key-Macete, beleza? Quantidade de calor absorvido por um corpo para variar a sua temperatura. Veja bem, a gente só utiliza essa equação quando há variação de temperatura. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Gente, repare que massa vezes calor específico é a capacidade térmica. Olha aqui, ó, capacidade térmica é massa vezes o calor específico. Se eu passo a massa multiplicando, eu tenho a capacidade térmica. Bom, e se um corpo absorve energia, mas não varia a temperatura?
A gente viu que um corpo pode absorver energia sem variar sua temperatura, né? Desde que ele esteja mudando de estado físico. E aí, como que eu calculo essa energia absorvida por um corpo para mudar de estado físico? Através dessa equaçãozinha aqui, olha. Equação da quantidade de calor latente. E ela é dada por essa equação, Q é igual a ml, em que m é a massa do corpo que está mudando de estado físico, né? Da substância que está mudando de estado físico, e L é o que a gente chama de coeficiente de calor latente. Isso aqui é uma constante. Para a água, o calor latente de fusão, ou seja, toda vez que ele está passando do estado sólido para o estado líquido, o calor latente vai ser 80 calorias por grama. Já toda vez que a água está passando do estado líquido para o estado de vapor, o calor latente de vaporização é dado por 540 calorias por grama. O que significa esses valores aqui? Significa o seguinte, olha, a cada grama de gelo que for virar água, eu preciso fornecer para esse 1 grama de gelo 80 calorias. E para cada 1 grama de água que vai virar vapor, eu preciso fornecer para esse 1 grama de água 540 calorias. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha no próximo exemplo envolvendo calor específico e capacidade térmica. Bom, pessoal, nesse exemplo nós temos dois corpos, A e B, ambos feitos de mesmo material, alumínio. Vamos supor que ambos receberam a mesma quantidade de calor. Porém, a massa do B é o dobro da massa do A. B tem 200 gramas, enquanto o A tem 100 gramas. Gente, como o B ele tem mais massa, essa energia vai fazer com que ele varie menos a sua temperatura. O A tem menos massa, então ele vai conseguir variar mais a sua temperatura com essa energia. Então vamos supor aqui que a variação de temperatura do A seja de 10 graus, enquanto a variação de temperatura do B seja de 5 graus apenas. Vamos calcular agora a capacidade térmica desses materiais. Veja bem, capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. O A recebeu 500 calorias. E variou sua temperatura em 10 graus. 500 dividido por 10 vai dar 50 calorias por grau Celsius. Já o corpo B recebeu também 500 calorias, mas só variou 5 graus Celsius. Portanto, a capacidade térmica do corpo B vai ser de 100 calorias por grau Celsius. Repare que a capacidade térmica do corpo B foi o dobro da capacidade térmica do corpo A. Isso porque o corpo era maior, ele tinha mais massa. Agora vamos calcular aqui, olha, o calor específico do A. O calor específico é a capacidade térmica dividido pela massa. Como a gente já sabe, pessoal, o calor específico não depende da massa, né? Depende apenas do material, da substância. Como ambos são feitos de alumínio, eles têm que ter o mesmo calor específico. A capacidade térmica do A é 50 calorias por grau Celsius. E a massa do corpo A é de 100 gramas. Portanto, 50 dividido por 100, 0,5 calorias por grama vezes grau Celsius. Agora vamos calcular o calor específico de B. Tem que dar o mesmo resultado, correto? Então vamos lá, olha. Capacidade térmica de B, 100 dividido pela massa de B, que equivale a 200 gramas. 100 dividido por 200 também vai dar 0,5 calorias por grama vezes grau Celsius. Vejam que bateu. Tinha que ser o mesmo resultado, já que ambos são feitos do mesmo material. Agora vamos interpretar esses resultados aqui. Olha, gente, o que significa eu falar que a capacidade térmica do A é de 50 calorias por grau Celsius? Significa que se eu quiser que o corpo A inteiro eleve a sua temperatura em 1 grau Celsius, eu preciso fornecer para ele 50 calorias. Já o corpo B, se eu quero que o corpo B eleve a sua temperatura em 1 grau Celsius, como o corpo B é maior, eu preciso fornecer mais energia para ele, eu vou fornecer 100 calorias. Já o calor específico é o seguinte, olha, se eu pegar 1 grama do corpo A e fornecer para ele 0,5 calorias, ele vai variar a sua temperatura em 1 grau, ou seja, 1 grama do corpo vai variar a sua temperatura em 1 grau se eu fornecer 0,5 calorias. O corpo B é a mesma coisa. Se eu pegar 1 grama do corpo B e quiser que esse 1 grama eleve a sua temperatura em 1 grau Celsius, eu também tenho que fornecer para esse 1 grama 0,5 calorias. Ô, gente, como é 1 grama, não importa se é 1 grama do corpo A ou é 1 grama do corpo B, porque afinal de contas eles são feitos do mesmo material. Se eu pego aqui, olha, vamos considerar que esse quadradinho aqui equivale a 1 grama. Ó. Se eu pego 1 grama do corpo A ou 1 grama do corpo B, já que ambos são feitos do mesmo material, cada 1 grama desse aqui, olha, cada pedacinho de 1 grama desse aqui tem que absorver 0,5 calorias para variar a sua temperatura em 1 grau. Como o corpo B ele tem mais quadradinhos, ele tem mais massa, para o corpo B inteiro elevar a sua temperatura em 1 grau, eu tenho que fornecer mais energia para ele, por isso a capacidade térmica dele é maior. Tranquilo?
Galera, então se liga. Corpos de menor calor específico têm mais facilidade de variar sua temperatura. Já os corpos de maior calor específico possuem maior dificuldade de variar a temperatura. Vejam essa questão que foi cobrada no Enem em 2015. As altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores a combustão interna. Para evitar o superaquecimento e consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em que um fluido arrefecedor com propriedades especiais circula pelo interior do motor, absorvendo o calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. Qual propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir esse objetivo com maior eficiência? Letra A, alto calor específico. Letra B, alto calor latente de fusão. Letra C, baixa condutividade térmica. Letra D, baixa temperatura de ebulição. E letra E, alto coeficiente de dilatação térmica. Bom, pessoal, para resolver esse exercício nós temos que usar o conceito de calorimetria. Antes de mais nada, vamos entender qual que é a função do líquido arrefecedor. O líquido arrefecedor tem a função de absorver o calor do motor, liberando ele para o ambiente, impedindo que o motor superaqueça. Essa é a função do líquido arrefecedor. Então, o que a gente espera dele? A gente espera que ele consiga retirar o máximo de calor possível desse motor. Mas, além disso, nós também esperamos que o líquido ele sofra a menor variação de temperatura possível. Por quê, gente? Porque a gente quer que esse líquido continue retirando calor do motor, continue retirando calor do motor. E para isso tem que existir uma variação de temperatura entre o motor e o líquido arrefecedor. Imagine se o líquido arrefecedor aquecer demais e igualar com a temperatura do motor, por exemplo. Esse fluxo de calor vai cessar e o líquido arrefecedor vai parar de absorver calor do motor. Então veja bem, eu quero que ele retire o máximo de calor possível, sofrendo a menor variação de temperatura possível. Tudo bem? Então, pessoal, para que esse líquido desempenhe essa função, ele teria que ter uma alta condutividade térmica. Quanto maior a condutividade térmica desse líquido, mais ele consegue retirar calor do motor. Mas a gente pode perceber que nas respostas não existe a resposta de alta condutividade térmica, tem baixa condutividade térmica, não é isso que a gente quer. Pessoal, então vamos lá, olha, para responder esse exercício a gente tem que pensar num outro conceito. A gente sabe que toda vez que um líquido absorve calor e sofre variação de temperatura, a gente utiliza essa equação aqui, olha, quantidade de calor sensível, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Bom, eu vou isolar a variação de temperatura. Então, quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico, que é igual a variação de temperatura. Esse líquido arrefecedor vai lá passar no motor sempre com a mesma vazão, o mesmo fluxo, sempre a mesma quantidade de líquido que vai estar circulando ali no motor. Ele vai estar roubando calor do motor, absorvendo o calor do motor, uma certa quantidade ali, certo? E eu quero que ao absorver esse calor, ele sofra a menor variação de temperatura possível. Portanto, gente, a gente pode ver aqui, olha, que variação de temperatura e calor específico são grandezas inversamente proporcionais. Se eu quero uma menor variação de temperatura do líquido arrefecedor, ele precisa ter o quê? Um alto calor específico. Portanto, resposta certa, letra A. Muita gente tem dificuldade de entender a diferença entre calor específico e capacidade térmica. Bom, gente, um exemplo que deixa clara a diferença entre calor específico e capacidade térmica é o aquecimento de limalhas de ferro. Presta atenção nesse exemplo. Você já deve ter ouvido falar de esmeril. É um motor que possui discos de pedras muito duras que servem para amolar facas e também para retirar rebabas de peças de metal. Quando um trabalhador utiliza um esmeril, por exemplo, as faíscas que vemos saindo são limalhas de ferro incandescentes, que estão a mais de 1000 graus Celsius. No entanto, essas limalhas, quando tocam o corpo do trabalhador, não queimam. Por quê? Galera, é o seguinte, o que queima não é a temperatura do corpo, o que queima é o calor armazenado na peça para atingir determinada temperatura. A limalha de ferro, por exemplo, como possui pouca massa, tem uma capacidade térmica muito pequena, ou seja, para atingir os 1000 graus Celsius não precisou absorver muito calor e, portanto, também não vai ter muita energia para ceder. Quando tocar o corpo do operador do esmeril, por exemplo, a energia que ela libera para esfriar não é o suficiente para queimar a pele de alguém. Agora, se pegássemos uma barra de ferro e esquentássemos ela até atingir 1000 graus Celsius, de forma que ela fique incandescente, ela precisaria absorver muito calor para atingir essa temperatura. Portanto, se tocássemos essa barra, ela iria com certeza
ceder muito calor para o nosso corpo e com certeza iria nos queimar. Perceba que tanto a limalha de ferro quanto a barra de ferro são feitas do mesmo material e, portanto, possuem o mesmo calor específico, que é uma característica do material, mas a capacidade térmica da barra seria maior. Então é isso, pessoal, por hoje é só. Se gostou, dê um like, compartilhe, coloque suas sugestões aí nos comentários e, por favor, gente, se inscreva no canal. Não custa nada, né? É só fazer o login e clicar em inscrever. É muito fácil. Aquele abraço e até o próximo vídeo.